E aí, gente, nem Science aqui. Hoje a gente vai falar sobre. Começar, né? Falar sobre economia comportamental. Lembra que Mises fala sobre como a economia é sobre a ação humana? Ele fala um pouco de psicologia, uma hora ou outra, na ação humana e outras obras, mas não nesse sentido, porque a economia comportamental ela começou posteriormente, né? Ela pode ser adaptada para ser integrada na teoria austríaca, com algumas mudanças, né? Porque algumas das teorias, como os Perspective Theory e outras não são realmente tão interessantes, mas eu creio que ela é totalmente aceitável de entrar na escola austríaca por razões óbvias, né? Então, por isso na teoria neo-austríaca eu coloquei no livro. Bom, quais são os conceitos básicos de economia comportamental? Primeiro, utilidade de desconto. Depois eu explico com mais detalhes. Hoje é uma introdução apenas. Que é basicamente a noção de que as pessoas elas preferem algo agora do que depois, normalmente. Depende. Então, por exemplo, tu prefere 5 mil reais agora ou 20 mil daqui a 10 anos? Aqui 20k. Fizeram um teste com militares, né? Eu vi num artigo que eu fiz resenha no Instagram sobre o tema. E meio que a maioria das pessoas não gostou da ideia de você ganhar, tipo, daqui a 10 anos. Como assim? 20 mil daqui a 10 anos? Se você pode ter agora 5 mil. É a noção de utilidade e desconto. Obviamente, uma pessoa que fala sobre maximização de utilidade, etc., vai achar que é estranho, irracional, né? Porque tu vai ganhar muito mais no longo prazo. Só que a utilidade de desconto, ela é uma noção de que as pessoas tendem a, no geral, a, a ter uma noção temporal e um decay, né? Que é dado por delta, que a gente vai ver na próxima aula, de preferência por algo agora versus o futuro, né? Até a inflação vem dessa questão também, de certa forma. Outro ponto também, aversão a risco. O que é aversão a risco? Por exemplo, alguém fala, para você investir 5 mil reais no Bitcoin, ou em Ethereum, Solana. Só que você vê na internet que muitas pessoas perderam dinheiro com isso, né? Eu, por exemplo, não recomendaria. Eu creio que, por mais que criptomoedas tem de outras formas que é interessante o investimento, eu creio que é um mercado de alto risco. Isso é aversão a risco. É medo. Medo de dar merda, né? E isso rege a forma que as pessoas se comportam em tudo. Então você tem a versão, por exemplo, tu vai numa feira do rolo da vida. O cara fala, ah, isso aqui é original, eu tô fazendo metade do preço, etc. Aí você fica meio assim, será que é fato original, né? Será que eu tenho como verificar se é original? Eu tava vendo sobre os caras que comparam Super Nintendo falso na feira do rolo, achando que é original. Pagaram um valor de original. Então essa noção de aversão a risco tem a ver com isso, tem a ver com a gente ter uma noção de que às vezes algo que a gente crê que é verdadeiro ou não pode não ser como a gente pensava, né? Você tem a noção de dissonância cognitiva. Esse é um termo do Schiller, já ouvi usar. O que é isso? É uma noção de que às vezes as pessoas agem de forma irracional, né? E isso é um ponto importante. As pessoas às vezes agem de forma que não maximiza a utilidade delas, o que é estranho, né? Que as pessoas querem encontrar, mas por falta de conhecimento e ignorância, pode não ser o caso. Isso aqui é muito importante, já vi posteriormente. E também a gente tem a noção de neuroeconomia, né? Que é associada, mas a gente tem que diferenciar. Neuroeconomia normalmente se refere a técnicas, até de experimentos associados a entender como o cérebro age em decisões econômicas. Tem até um tema chamado neuromarketing. Tem um curso no Coursera sobre, por sinal, de um autor muito conhecido no tema. Escreveu um livro padrão no tema. Neuromarketing. Que tem a ver, por exemplo, relações de que partes do cérebro fazem o que em relação a decisões econômicas, por exemplo. A gente tem o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, córtex
Tem vários artigos falando sobre isso. Pré-frontal, dorsolateral. Que é associado à lembrança da marca. Então, tu toma eles viram um experimento, por exemplo, você vai tomar uma Coca-Cola, e você saber que é uma Coca-Cola, se você conhecer a marca, ao invés de tomar nas cegas, né? Tipo, o cara te dá um copo e você não sabe qual é. A lembrança da marca ativa uma área específica. Não só o córtex pré-frontal lateral, também o ventromedial e outras áreas também. Porém, essa lembrança da marca ativada no lugar. Não é por causa que uma área ativa no cérebro em uma tomada de decisão que isso demonstra a única importância daquela área para aquilo, né? O fenômeno consciente é uma questão global, né? Que a gente pode falar posteriormente. Mas a questão é que tem áreas que são ativadas nesse contexto, né? Em relação à aversão a riscos, tem relações de medo, né? E esse medo também é gerado no contexto neural, novamente, né? A amígdala, por exemplo, é associada a medo, à ínsula, em relação a coisas associadas a isso, né? O estriado dorsal e ventral do córtex pré-frontal. Então, estriado ventral e dorsal. Então, áreas do cérebro ativam quando a gente está com medo e aversão. Não necessariamente isso nos informa muito sobre economicamente a utilidade disso, né? O neuromarketing é interessante. Só que às vezes as pessoas colocam muita ênfase em coisas que na verdade são inúteis na prática. Acho que o que é legal da neuroeconomia é você usar técnicas, por exemplo, associadas a é, neuroimagem da experiência como consumidor. Por exemplo, o cara vai numa loja e aí você usa EEG, por exemplo, que é o eletroencefalograma, que basicamente vai ver as ondas do tipo beta, gama, etc. Ondas neurais elétricas, né, que o cérebro emite, para entender como que ele age quando a pessoa está numa loja comprando produtos. O problema é que o EEG, ele é muito, como posso dizer, superficial. Ele não entra nas partes mais profundas do cérebro, né? Então o cérebro está aqui, ele não entra nas partes mais profundas. Então métodos um pouco mais invasivos são melhores. Por exemplo, um FMR não é tão invasivo, mas é um pouco mais complexo de fazer, né? Uma ressonância magnética, né? Alguns experimentos usam isso. Quando a pessoa, por exemplo, tá em sites, a pessoa tá no e-commerce e os caras querem entender como que ela age no e-commerce. Um PET scan da vida, MEG, etc. Outros são ainda mais específicos, como uma single unity recording. Isso aqui é mais em animais. Porque ele vai direto com eletrodos bem no cérebro mesmo. Ele lá na parte associada à noção que quer ser estudada, né? Tem até alguns exemplos transcraniais que eles colocam tipo uma barreirinha de eletrodos que eles ativam, né? As imagens são bem interessantes. E colocam literalmente dentro. Eles abrem a cabeça da pessoa e colocam lá dentro para fazer medições transcraniais. Obviamente no ambiente médico e tal. Também é um pouco mais invasivo, né? Eu já vi exemplos para estudo de linguagem, né? É normalmente usado isso daqui. Mas poderia ser usado também para, enquanto a pessoa está num site, entender como a pessoa vai agir nesse contexto, né? Só que isso aqui é muito invasivo, né? Esse daqui é o menos invasivo possível. E também tem o detector de eye movement, né? Que você consegue ver para onde a pessoa normalmente olha numa loja e saber onde está o foco da maioria das pessoas na loja e saber quais mudanças tem que fazer. Esse para mim é o mais útil, porque você realmente consegue ter uma medida interessante. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma prateleira aqui e aí esse sistema ocular, né, que põe na pessoa, vai perceber o foco dela na loja e aí isso vai gerar a possibilidade desse tipo de análise. Então, basicamente, a ideia é você ter métodos que possam melhorar assim o entendimento da empresa em relação ao consumidor, né?
Qual é o problema desse tema, né? No geral. Tem alguns problemas. Deixa eu ver onde eu apago. Ó, vou tirar. Pra quem quer tirar um print, só pra. Eu vou apagar aqui. Então, qual é o problema desse tema? É que às vezes, na neuroeconomia, você tem coisas como small samples, então samples pequenos. Tem vários artigos sobre esse tema, sobre como samples pequenos da Nature, por exemplo. Tem muitos artigos sobre como samples pequenos na neurociência podem ser um problema, né? O que é um sample? É o número de pessoas que você está testando. Então, tu vai fazer um teste desse com, por exemplo, 30 pessoas versus um teste com 1.000 pessoas. Qual que você acha melhor? É óbvio que é com 1.000 pessoas. Se ambos foram feitos de forma igual e assim, com o mesmo nível de rigor, obviamente, quanto mais pessoas, melhor. E a gente tem bilhões de pessoas no mundo. Então, por mais que você tenha o teorema do limite central e toda aquela questão probabilística de você ter um pequeno sample representando a população no geral, esse sample também tem um limite mínimo, né? Tem, na verdade, uma questão mínima do que você tem que ter para você fazer algo decente. Isso é óbvio. Em questões médicas, se você pegar uma população específica de um país, sei lá, um teste na Suécia, isso não se aplica necessariamente para a população geral global, porque você tem diferenças do ponto de vista de espectro genético que não vão permitir certas coisas em relação a inferências sobre esse é o efeito de tal medicamento nessa população, então vai ser aplicado no mundo inteiro, depende. Por isso que há, por exemplo, em reconhecimento de câncer, por exemplo, a de pele é muito complexo por causa disso, porque o que funciona numa certa população talvez não funcione em outra, por várias questões, né? Então você tem isso. Então, o EEG é o mais interessante, não é tão útil, na minha opinião. O negócio de você ter a relação de movimento ocular das pessoas durante a compra é também interessante. A parte de ressonância magnética, PET e etc., são mais para você entender que áreas ativam em relação a certas atividades de compra, né? Então, o que é interessante, né? Então, esse é o ponto, né? Você tem também questões associadas a psicopatologias, como álcool, né? Dependência de álcool. O que isso tem a ver? Tudo a ver, na verdade. Por exemplo, uma pessoa é dependente de álcool. O que significa? Que ela compra álcool, certo? Então você tem uma demanda em que a elasticidade aumenta, né? Eu vou colocar assim. Inelasticidade. O que é elasticidade? É basicamente, por exemplo, itens elásticos, o preço afeta a demanda. Por exemplo, um jogo de videogame. Se tiver muito caro, eu não compro. Se tiver R$ 400 um jogo, tipo o Super Mario lá do Galaxy que eu queria jogar. Eu tenho Switch, mas pra comprar tá muito caro agora. Acho que tá uns R$ 400. Só que é um jogo antigo, no Wii, que eu posso baixar em meu emulador de Wii e jogar. Então, por que você vai pagar esse preço? Então, o preço do jogo vai afetar a demanda. Isso afeta as vendas da Nintendo, por exemplo. Inelasticidade é o contrário. É quando, basicamente, o preço não afeta a demanda, como arroz, feijão, etc. Depende da população. Tem países que não comem muito feijão. Para outros é uma coisa tão essencial como o Brasil, né? Que é totalmente inelástico. E essa inelasticidade, ela pode ser maior e menor, não é uma coisa absoluta, né? Pode tender mais para menos em vários contextos, né? Quando uma pessoa é dependente do ponto de vista químico, ela tem uma dependência inelástica disso, né? Então, por exemplo, os papers que eu estou citando na descrição, que eu vou pôr posteriormente, citam no caso do álcool neurotransmissores como GABA, glicina e adenosina. E adenosina. Na parte inibitória da ação do álcool. Esse negócio de neuroreceptores e receptores a gente pode ver posteriormente numa aula só focada na parte de neurociência, né? Porque pra gente entender economia comportamental com a neuroeconomia, que são duas coisas diferentes, por sinal, mas são juntas, na minha opinião, nós precisamos entender um pouco mais essa questão, né?
e o glutamato e aspartato na parte excitatória, né? Glutamato e aspartato na parte excitatória. Inibitória, quer dizer, de impedimento, né? Nos canais ali de íons e de cálcio e potássio, onde passam os neurotransmissores. E os excitatórios é que transmite, né? Então, tem esse efeito, né? Durante o álcool. E atividade frontoparietal e da ínsula, né? No núcleo accumbens, né? Que é uma região muito importante. Na basal ganglia, né? Que é uma área associada a movimentos voluntários. A basal ganglia tem várias partezinhas, né? Tem globos pálidos, tem o substância nigra, que é associada, por exemplo, a Parkinson, coisa do tipo, né? Em relação à deficiência ou aumento de dopamina na região, por várias razões. E o grande ponto é que esse núcleos accumbens, ou esse teatro ventral também, ele recebe recompensas dopaminérgicas normalmente projetadas pelo córtex pré-frontal, né? Pré-frontal. Então, tem projeções para núcleos accumbens que mediam essas recompensas dopaminérgicas. Então, a recompensa dopaminérgica ela vem de uma execução de processos, não são necessariamente pensados, mas no sentido de que eles são processos, por exemplo, de você sentir recompensas, por exemplo, ao tomar sorvete, por exemplo, é uma questão. Você gosta daquele sorvete? Sim ou não? Se você não gostar, talvez você não vai receber essa recompensa. Então você tem essa noção de que elas são moduladas pelo córtex pré-frontal, ou seja, depende do gosto da pessoa em vários contextos. Nesse caso a gente está falando de álcool, né? Só que é uma dependência química de álcool, que pode criar inelasticidade, o que vai alterar a demanda por álcool. Porque se uma pessoa é dependente de cigarro, por exemplo, ela vai comprar mais. Isso vai afetar a empresa que vende, né? Positivamente nesse caso. Então, você tem toda essa questão de dependência que pode gerar decisões econômicas, o que é importante do ponto de vista econômico, até macroeconômico, porque o governo, por exemplo, gasta bilhões por ano em relação à saúde associada a álcool, associada a cigarro e outros tipos de coisas associadas a isso. Então, é uma questão que tem impactos econômicos que a gente tem que entender do ponto de vista psicopatológico, né? Então, a neuroeconomia trata disso também, de certa forma, está associada à economia comportamental também. Então, basicamente era isso. Posteriormente, a gente vai falar mais sobre esse tema com mais detalhes. Até mais.